Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje vim falar para vocês, como vocês já viram no título do vídeo, sobre rede de apoio. Especificamente sobre mães que moram fora do país e não têm rede de apoio, né? Que é o meu caso, né? Então, gente, vamos começar pelo começo. Obviamente, né, Raquel? Mas hoje eu queria trazer para vocês um pouco da minha experiência e o que eu acho sobre essa questão de rede de apoio, como está sendo isso para mim, né? Que já estou aqui, vai fazer 5 anos, morando na Holanda e tenho 4 filhos, todos pequenos, né? O mais velho tem 10 anos. Então, o que acontece? Quando eu vim para cá, Miguel tinha 5 anos, a Alice tinha 1 ano e 6 meses. Tinha só os dois. E eu vim com o propósito de trabalhar fora para ajudar o meu marido a construirmos nossa vida no Brasil. Porque a princípio o nosso objetivo era vir, trabalhar, juntar dinheiro para comprar nossa casa no Brasil, para termos, né, uma vida melhor no Brasil. Mas aí o que acontece? Comecei a trabalhar na limpeza, né, faxina. Normalmente para imigrante que chega aqui, a primeira coisa que tem para mulher assim é essa opção, principalmente se não tem documento e se não fala holandês ou inglês, né? Que era o meu caso. Eu falava assim, nada praticamente. Eu falava, para não falar que eu não falava nada, eu falava bem básico em inglês, que eu tinha aprendido sozinha com músicas, filmes, né? Mas não dava para trabalhar no comércio, né, algo do tipo. Então era limpeza mesmo que sobrou pra mim. Se vocês escutarem barulho, gente, a Luísa tá aqui. Por isso que eu vim falar pra vocês também sobre a rede de apoio. Luísa, vai assistir seu desenho? Gente, espera só um pouquinho, tá? Voltando. Então, é bem tranquilo trabalhar com limpeza aqui. A única dificuldade que eu achei no meu caso era me locomover de uma casa para outra, porque nem sempre as casas são perto uma da outra. Então, tipo, tem que ter bicicleta. Tem que ter bicicleta, porque às vezes o transporte que é maravilhoso, tem até vídeo no canal falando sobre isso, porém às vezes o transporte atrapalha um pouco. Porque a bicicleta, você pega, você monta nela e vai direto pro seu destino. Agora, obviamente, né, se for de uma cidade para outra, é melhor que seja de transporte. Mas se for as casas forem todas na mesma cidade, só mudar de bairro, aí a bicicleta é a melhor opção. Então, o mais cansativo para mim, no caso, era isso, né, me locomover. Aí o que acontece? Quando eu cheguei aqui, já fui atrás das minhas casas, entreguei panfleto, consegui minhas casas. E então comecei a pagar uma moça pra cuidar da Alice e do Miguel. Só, gente, que aqui essa questão de pagar babá é muito caro, sai muito caro, é pago por hora, né? Não tô dizendo que elas não mereçam ganhar o que elas cobram, claro que merece, não é isso que eu tô dizendo, mas é que tipo eu comecei a trabalhar para pagar babá, né? Para pagar. Então não tava compensando, não tava batendo ali, entendeu? Não tava fechando a conta. Mas, obviamente, que as meninas que trabalham como babysitter, lógico que merece, né, o que elas cobram. Até porque, gente, cuidar de criança, ainda mais dos outros, é uma responsabilidade enorme, enorme. E daí, quando eu comecei a ver que não estava valendo a pena, eu e meu marido, né? Meu marido já tinha melhorado assim em questão do trabalho dele, já tinha melhorado os ganhos dele, né? Então ele conversou comigo e falou: não, fica em casa cuidando deles, que eu dou conta de bancar a casa sozinho. Só que aí, gente, a gente viu que atrasaria um pouco nossos projetos ali, né? De juntar o dinheirinho, comprar nossa casa no Brasil e tal, porque eu, afinal de contas, teria que ficar em casa. Mas seguimos. E então as coisas foram acontecendo, eu fui ficando em casa com eles, e aí logo eu engravidei da Luísa, que aí a gente já descartou realmente a possibilidade de eu voltar a trabalhar. Por quê? Porque, gente, aqui
Eu não tenho minha mãe que mora aqui comigo, eu não tenho minha sogra que mora aqui comigo, eu não tenho uma amiga assim. Eu tenho amigas aqui, né? Inclusive que eu conheci no Brasil. Porém, gente, aqui fora é diferente. Por quê? Porque aqui tá todo mundo na correria, trabalhando. Tá todo mundo correndo atrás do seu, então às vezes é difícil a gente se reunir até numa festinha, no churrasco, alguma coisa, né? Quem dirá se um dia eu precisar, né? Tipo, falar, ó, amiga, será que amanhã você pode ficar com as crianças pra mim, um minutinho pra eu ir numa consulta? Não tem como isso aqui, porque elas vão estar trabalhando, obviamente, entendeu? Então, essa questão pega um pouco, né? Então, quando eu engravidei da Luísa, eu tinha as consultas de pré-natal, assim como no Brasil, em todo lugar do mundo. E o que eu fazia, gente? Muitas das vezes, né, o povo aqui é muito acolhedor, né? Eles entendem o lado da gente. Nas consultas eu falava com as enfermeiras, será que tem como marcar para a parte da manhã, que aí o meu filho tá na escola, então eu trago só a pequena, que era a Alice não estudava na época, né? Então a maioria das consultas elas já marcavam de manhã, que era para eu não ter que levar todo mundo junto, né? Aí, e foi assim, fui seguindo. Às vezes, se fosse um caso de precisar que o Vinícius ficasse com os outros dois, para eu ir numa consulta, ele tinha que ir para casa naquele horário, ficar com as crianças, para eu ir lá na consulta e depois ele voltava pro trabalho. E é essa questão onde pega também a falta de rede de apoio aqui, porque sou eu, ele e Deus. Somos só nós e Deus. Porque, assim, e às vezes atrapalha, né, gente? Imagina eu ter que sair do trabalho para poder vir, ficar e tal. Vamos supor, numa questão de exames, né, onde eu não podia ficar com a criança pequena ali do meu lado, né, igual aquele exame da curva glicêmica, que a gente passa até mal, eu passei mal, enjoado com aquele líquido doce, né. Ultrassom, então aí sim precisava que ele tirasse aquele tempo ali pra ficar com os outros pra mim, né? E isso acaba que atrapalha, né, gente? Imagina. Então, assim, pegou pra mim essa questão, mas passou, graças a Deus. Aí logo depois, quando eu ganhei a Luísa, eu tinha acabado de ganhar a Luísa, mas assim, gente, pelo menos, graças a Deus, eu tenho aqui o meu cunhado, irmão do meu marido, e a esposa dele, que me ajudaram muito. Nossa, se não fossem eles aqui, aí sim eu não sei o que teria sido, porque quem ajudou a gente, né, quem ficou com o Miguel e com a Alice pra gente ganhar a Luísa foram eles. E logo depois, né, quando a Luísa completou 10 meses, eu engravidei da Vitória. E aí foi onde eu fiquei mais preocupada, porque eu pensei, poxa vida, a minha cunhada, né, a esposa do irmão do meu marido, já tem 2, né, pequenos. E como que eu vou mandar mais três pra lá? Então assim, hoje que eu já comecei a ficar desesperada. Tentei que minha mãe viesse, mas infelizmente ela não pôde vir por motivos compreensíveis. A minha sogra também não pôde vir. Então assim, eu só assim, entreguei nas mãos de Deus, né? Mas até então o meu irmão já estava aqui quando eu engravidei da Vitória. Então eu já, tipo assim, eu já estava pensando que pelo menos tinha uma pessoa a mais com que eu poderia contar, né? E ele estava morando com a gente. Então eu fiquei um pouco mais tranquila quando ele veio pra cá. Então a gente foi pensando nessa dinâmica, como que a gente faria, né? E aí então eu fui nas consultas, era o mesmo esquema. Muitas vezes o Vinícius tinha que faltar, não é faltar, era só tirar aquele tempo da consulta, ficar com as crianças até que eu consultasse e voltasse, aí ele voltava pro trabalho, né? E é chato, porque atrapalha um pouco, como eu já tinha dito. Graças a Deus que pelo menos ele trabalha para ele mesmo, então não prejudicou tanto, né? Prejudicou assim, no sentido de que precisava dele lá naquele momento, mas ele tinha que tirar esse tempo para me ajudar. Mas ele trabalhava para ele mesmo, então estava mais tranquilo um pouco. Então, quando eu ganhei a Vitória, foi incrível, porque
A cesárea estava agendada para 2 semanas após, né? 2 semanas à frente do dia que eu ganhei ela, né? Ela nasceu de 37 semanas. E assim, foi logo no dia que o Vinícius estava em Portugal resolvendo coisas da empresa dele, coisas que ele tinha que resolver lá. E aí ele foi no dia 17, porque ele foi de carro, e de carro daqui pra lá são 26 horas, se eu não me engano. E no dia 19, né, ele tava lá, bem lá, resolvendo as coisas dele. Foi quando eu entrei em trabalho de parto, e aí sim eu me vi desesperada, porque ele não estava ali pra me ajudar. Tava muito longe, aliás, né? E aí o que que acontece? O meu irmão tava comigo, graças a Deus, e o meu cunhado e minha cunhada, independente se eles tinham os 2 pequenos deles, se dispuseram a me ajudar. Nossa, eu sou muito grata a esses 2. Eles ficaram com as crianças pra gente, né? Primeiramente, meu cunhado foi lá em casa, me levou pro hospital, ficou comigo ali um tempinho até eu me internar, daí meu irmão foi, ficou comigo, e meu cunhado pegou as crianças e levou pra casa dele. E aí o Vinícius só chegou, gente, depois que eu já tava em casa já, com a Vitória e tudo, porque é longe, né? E aí, tô seguindo. E o pós-parto da Vitória foi um pouco mais complicado pra mim. Por quê? No da Luísa, voltando aí, antes da Vitória, no da Luísa, no pós-parto da Luísa, ela nasceu e o Vinícius já tirou aqueles dias, como eu tinha dito pra vocês, ele trabalhava pra ele mesmo. Quando a Vitória nasceu também, porém ele estava finalizando um trabalho e ele não podia se ausentar muito, né? Mas quando a Luísa nasceu, ele tinha um trabalho pra começar, só que ele adiou, né? Ele jogou pra frente esse trabalho pra poder ficar aquele tempo ali comigo me ajudando. E deu super certo, graças a Deus, né? Ele ficou comigo, me ajudou quando a Luísa nasceu. Mas 2 semanas depois disso, a Alice teve apendicite. Agora vocês imaginam. Ela teve apendicite. Então ele tinha acabado de sair do hospital comigo e com a Vitória e com a Luísa. E já teve que voltar com a Alice, porque a Alice tinha tido apendicite. Então ele teve que ficar com ela, porque ela ficou internada. Ela fez a cirurgia e ficou internada 2 semanas. E então eu fiquei em casa, eu, Miguel, Luiz e Deus, né? Recém feito a cesárea. Foi assim, graças a Deus, foi tranquilo, entendeu? Foi tranquilo, não posso reclamar. Depois dessas 2 semanas, ele voltou pra casa, ficou uns dias ali comigo até eu me recuperar, e depois ele voltou a trabalhar. Dali pra frente foi mais tranquilo. Só que da Vitória, como eu tinha dito pra vocês, ele não poderia se ausentar, porque ele estava finalizando um projeto. Então, pegou um pouquinho mais. Porque daí eu tinha uma bebê, né, a Luísa, que tinha 1 ano e pouco, né, que eu engravidei da Vitória, ela tinha 10 meses, ela tinha 1 ano e pouco. Eu tinha uma bebê, eu tinha uma pequena de 4 anos e eu tinha um de 9 anos. Então, assim, esses 2 mais velhos iam pra escola, já a Alice e Miguel já iam pra escola de manhã. E aí eu ficava com Luísa e com a Vitória bebê, e assim, gente, com o corte da 4ª cesárea, né? Que da 4ª cesárea eu sofri um pouco mais. Foi onde eu tive, assim, senti bastante dor, coisa que nas outras eu não senti tanto, eu senti nessa. Então foi um pouco mais complicado, entendeu? Graças a Deus ali no começo, aqui na Holanda, quando a gente ganha bebê, a gente tem direito... se eu não me engano o nome é Kramzor, que é uma enfermeira que vem para ajudar a gente a cuidar do bebê, e ela fica com a gente ali umas 5 horas por dia ajudando com o bebê. E aí se o bebê dorme, não tem nada a fazer, ela vai lá, pega uma roupa, coloca para lavar, uma coisa assim. Eu tive nos 2 pós-partos, né, da Luísa e da Vitória, isso ajuda demais. Só que aí, depois que passa esses dias, né, esses 9 dias, aí acabou agora, é a gente mesmo, né? Gente, pra vocês terem ideia, o tanto que fez falta pra mim alguém que me ajudasse. Quando essas moças foram embora, né, cada um aí no seu tempo aí, né, a da Luísa quando eu tava
no pós-parto da Luísa e da Vitória, quando eu tava no pós-parto da Vitória. Quando elas foram embora, eu chegava a chorar. Chorar. Porque eu pensava, e agora? Entendeu? Mas Deus, ele é maravilhoso e eu tenho muita fé e eu confio em Deus. Não vou mentir pra vocês, falar que eu passei por isso, assim, super serena e maravilhosa e só na fé, que eu não vou ser hipócrita. Eu reclamava bastante com o Vinícius. Reclamava, chorava, queria ir embora. Nossa, eu fiz um inferno na vida do coitado. Enfim, não gosto nem de lembrar. Por quê? Aquela questão dos hormônios, né, do baby blues, eu sempre tenho essa questão do baby blues. Então eu ficava ali, eu ficava atormentando a vida dele, porque eu cobrava dele que me ajudasse, que fizesse alguma coisa. E aí, gente, aí passou, graças a Deus passou, né, eu me recuperei, demorei um pouco mais da Vitória, mas passou. E hoje, né, hoje a Vitória já tem 8 meses, né, a Luísa tem 2 anos, a Alice 5, o Miguel 10. Eu ainda continuo sentindo bastante o baque, né, assim, de não ter alguém que possa me ajudar, de não ter, sabe, essa rede de apoio que tanto falam. É um pouco puxado. Só, gente, que eu não vim aqui só reclamar pra vocês e falar assim, ah, é difícil, não sei o que, não. Até porque isso aqui é um vídeo mais pra contar um pouco da minha experiência, mas também trazer algo de positivo, né, que aconteceu comigo por conta de toda essa questão de não ter um apoio familiar, uma amiga, alguém que te ajude, né, nesse processo da maternidade. O que acontece? Eu melhorei muito, sabe? Como ser humano mesmo. Isso me trouxe virtudes que eu jamais imaginaria ter uns 10 anos atrás. Graças a Deus, hoje eu sou uma mulher muito mais madura. Claro, gente, eu não sou uma mãe perfeita, eu faço assim, o meu máximo, ou às vezes nem o meu máximo, mas eu me esforço, Eu aprendi a colocar as prioridades no lugar certo. Como assim? Vamos supor, há 10 anos atrás, eu odiava levantar cedo, até 10 anos atrás, que eu me lembro, eu odiava a levantar cedo, entendeu? Até quando eu tive o Miguel, o Miguel acordava de manhã, eu colocava ele deitar no meu cantinho e voltava a dormir e acordava só 10 horas da manhã pra fazer as coisas, entendeu? E era assim. E com a Alice também eu fazia mais ou menos do mesmo jeito ali, só trocava fralda, dava madeira, voltava a dormir, eu voltava a dormir também, colocava o Miguel no meu cantinho, aquela coisa. Só ia cuidar da vida a partir das 10 horas da manhã, que era quando eu levantava. Hoje em dia, tendo 4 filhos, já com a Luísa, isso aí já tinha mudado, né? Até porque já tinha mudado há muito tempo, porque eu vim pra cá e pra trabalhar, que eu levantava muito cedo, né, e tal. Mas eu tô falando aqui nos momentos onde eu fico em casa só cuidando da casa e das crianças, tirando trabalho fora, né, dessa questão. Porque quando eu trabalhava fora, eu levantava cedo, sempre foi assim. Mas quando eu estava dentro de casa, assim, com os meus filhos, eu sempre queria acordar até mais tarde um pouco, tirar uma sonequinha durante o dia, né? Muito maravilhosa, é o sono da beleza. Gente, só que hoje não existe isso mais. Eu não consigo, entendeu? E não é porque não tem como. Não tem como também não, entendeu? Porque realmente o negócio... Mas assim, mesmo se tiver, um exemplo, às vezes o Vinícius de folga, ele acorda, desce com as crianças, vai fazer um café, desce com todo mundo. Eu fico ali uns 5 minutinhos, a gente já levanta, eu não consigo. Eu tenho que levantar. Hoje em dia eu levanto 7h30 da manhã todos os dias. Ajudo o Vinícius com o lanche das crianças, arrumo as crianças, levo pra escola. Quando não sou eu, é o Vinícius, mas a gente tá sempre revezando, né? E depois disso, não volto a dormir mais, não tem, sabe? Não tem dessa. Aí sim, eu vou cuidar da casa, vou cuidar das pequenas que estão comigo e tal. Porque hoje eu consigo enxergar que não cabe essa questão de dormir até tarde na minha vida, né? Porque a minha prioridade é cuidar deles. Então eu tenho que levantar cedo
Porque eles dormem cedo e acordam cedo, eles têm necessidade de tomar um café da manhã, eles têm necessidade de estar ali brincando, entendeu? Então, tipo, eu posso ter tido uma péssima noite, mas eu tenho que levantar cedo, entendeu? Pra cuidar deles. Então, é uma das coisas, assim, que mudou muito em mim. Um exemplo, tá tendo um churrasco. Vão tomar cervejinha no churrasco. Hoje em dia eu penso 2, 3, 4, 5 vezes antes de fazer isso, entendeu? Por quê? Porque no outro dia eu vou acordar com ressaca. É certeiro que eu vou acordar com ressaca. Porque depois dos 30 a gente não aguenta mais beber igual antes. E assim, gente, eu não encho a cara a ponto de não conseguir cuidar dos meus filhos. Isso aí eu nunca fiz, entendeu? A questão é que eu acho assim que o dia a dia da gente, né, nós mães, assim, sei lá, a idade também, que a gente não aguenta mais beber igual antigamente, igual antes, quando a gente era jovem, não tinha filho, não tinha nada. Então, sem chances, né? Sem chances não, acontece, de vez em quando acontece, entendeu? Mas eu opto, se eu for tomar um vinho, se eu for tomar uma cervejinha, eu opto por fazer isso em casa, com o Vinícius, com meu marido. E aí num dia, vamos supor, no sábado, onde no domingo, né, tá todo mundo em casa, e aí a rotina pode ficar mais bagunçadinha, porque domingo a gente se permite, né? Aí sim, mas assim, dia de semana eu prefiro não fazer isso, entendeu? Eu aprendi, isso me ajudou muito, eu aprendi que isso vai me prejudicar, vai prejudicar a minha rotina e a deles no dia seguinte, entendeu? Porque eu vou estar mais lenta, mas, né, então, tipo assim, tirei isso da minha vida. Eu amadureci, gente, muito, muito, muito. Então hoje eu consigo focar mais na minha alimentação também. Por quê? Porque eu quero que eles tenham uma alimentação saudável, né? E com isso eu também estou me alimentando mais saudável. Eu dou muita prioridade pela forma que eles se alimentam. Enfim, são vários, assim, benefícios, sabe? Sem contar, gente, o maior deles pra mim, que é poder ter esse privilégio de estar em casa eu mesma, cuidando e educando dos meus filhos, Eu mesma estou todos os dias com eles, cuidando e educando eles da forma que eu e meu marido achamos que é o correto, né? Com a nossa dinâmica familiar e com os princípios morais que são os nossos, né? E eu posso passar isso para eles. Porque a partir do momento que você também tem uma rede de apoio, onde você tem que trabalhar fora, e você tem que deixar muito sua criança ou suas crianças, né, com aquela rede de apoio, você não sabe quais são os princípios da pessoa, o que a pessoa... Acaba que a criança absorve daquela pessoa, né? Porque ela fica muito com aquela pessoa. Não tô dizendo assim que é igual a avó, sogra, assim, não. Mas é uma questão, às vezes, uma coisinha que pra você é importante, mas pra sua sogra, ou pra sua babá, ou pra sua mãe, não é, entendeu? Então a criança ela vai mais aonde ali ela tá tendo mais contato, entendeu? Ela vai puxar mais de onde ela tá tendo mais contato. Então eu tenho esse privilégio de poder passar a educação que eu quero para os meus filhos, de educá-los, de poder observar também como cada um é. Por quê? Gente, se um dos meus filhos fala uma mentira para mim, eu sei que eles estão mentindo, entendeu? Por quê? Porque eu estou o dia inteiro com eles. Então não adianta vir... Eu sei, igual eu falo com eles, né? Eu sei que você não está falando a verdade. Porque eu sei, porque eu estou o tempo todo aqui com eles, entendeu? E eu lembro quando eu era criança, eu era uma criança muito da espertinha, assim, pro lado ruim. Porque eu manipulava, eu mentia pra minha mãe. Quando minha mãe chegava do trabalho... eu tinha feito alguma coisa com meu irmão, eu sempre falava, mãe, não sei o que, então manipulava de forma que ela acreditasse em mim, e eu estava mentindo, e ela não sabia, entendeu? Por quê? Porque ela tinha que trabalhar fora. No caso, minha mãe, ela tinha mesmo realmente que trabalhar fora, assim como é a realidade de muitas mães, né? Mas
Eu tô falando aqui né, do meu caso, que eu me sinto privilegiada por ficar com eles e poder ter esse contato, né? Porque é muito importante pra mim. Então, o que que acontece? Minha mãe, às vezes, não sabia, às vezes, muitas vezes, ela não sabia, ela caía no meu papo. E eu criança, entendeu? Hoje, nossa senhora, de Deus me livre, tá? Nossa senhora. Eu conheço cada um do jeitinho que é. Então, assim, eu sei se tá mentindo. Ah, eu sei muito bem, entendeu? A forma, o jeito de cada um deles por isso. Então, isso pra mim é um privilégio muito grande, entendeu? Muito grande. E aí, é isso, gente. Dependendo do casal, essa questão, essa falta de rede de apoio, ela pode realmente afastar o casal, né? Como marido e mulher. Mas no meu caso do Vinícius, graças a Deus, isso nos uniu mais, né? Depois que a gente veio pra cá, claro que de vez em quando, né, gente, a gente tem umas questões, assim, umas discussões, normal. Mas assim, no geral, a gente se uniu mais, entendeu? Porque, gente, ele faz de tudo pra estar ali junto comigo, me ajudando, dividindo comigo essa questão das crianças, acordando de madrugada pra olhar a bebê. Em tudo, em tudo. Às vezes ele vai sair, ele pega todo mundo e vaza, todo mundo. Deixa eu sozinha aqui, nossa, por 1, 2 horinhas assim, né? E é muito bom, né? Porque a gente também precisa, a gente também merece, né? Então, assim, isso uniu a gente mais. E foi uma coisa que, pra mim, assim, foi uma das melhores coisas. Eu e Vinícius, como casal também, a gente amadureceu muitíssimo por conta disso. Porque a gente sabe que aqui somos nós dois e Deus, como eu falei pra você. Então, quando eu quero fazer uma coisa, pra mim, a gente tem que sambar, né? Pra arrumar ali um tempo onde o Vinícius tenha que ficar em casa, possa ficar em casa e que eu possa ir, entendeu? Mas acaba que dá certo, tá dando certo, entendeu? O importante é isso, graças a Deus. Então, gente, eu queria falar um pouco da minha experiência morando fora do país, sem uma rede de apoio para vocês, né, que pensam, mães, né, pais, que pensam vir para cá com filhos e não ter família aqui, nem amigos e tal, só para que vocês tenham uma noção mais ou menos de como funciona. Não é para desencorajar ninguém de jeito nenhum, até porque senão eu não estaria aqui mais, né, gente, com 4 filhos. Senão eu já teria voltado para o Brasil. Mas é só para que saibam que realmente é uma coisa que é uma das coisas que pega bastante para nós mães aqui fora. Isso ao mesmo tempo que isso depende muito do seu interior, ao mesmo tempo que isso pode te deixar para baixo, te enfraquecer, você pode usar isso como uma fortaleza também. Hoje eu me sinto uma mulher muito mais forte, entendeu? Muito mais forte. Vocês não têm noção. Hoje eu me sinto uma mulher completamente mais amadurecida, mais forte. Sabe? E mais útil, mais útil. Muita gente às vezes pode pensar assim, pobre coitada, fica em casa com os filhos, não trabalha fora, ou até me chama de inútil. Gente, se tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, é da minha utilidade. É da minha utilidade, porque não é fácil você criar, educar, cuidar de 4 crianças praticamente sozinha, entendeu? E cuidar da casa ainda, porque às vezes eu tenho ajuda com a casa, mas assim, no geral, sou só eu e Deus, e o Vinícius, claro, também, meu marido. Mas assim, não é fácil, entendeu? Muitas podem achar assim, mas não é fácil. Meu trabalho é tão digno quanto a maioria dos trabalhos, né? E tem um valor sublime, que é educar futuros bons adultos para a sociedade, educar futuros seres humanos assim de caráter para a sociedade. Isso está em minhas mãos, em minhas mãos. É uma responsabilidade, é um trabalho muito grande, entendeu? É no dia a dia,
ali, entendeu? Formar bons cidadãos, bons seres humanos, não é uma coisa fácil, não é tarefa fácil, tanto é que a gente pode ver como andam nossas crianças, nossos jovens de hoje por aí, né? A questão da rede de apoio, né, hoje em dia não me faz tanta falta quanto quando eu estava trabalhando fora ou quando eu estava ali grávida, né, que eu tinha que fazer as consultas e tal, como eu falei pra vocês. Hoje em dia, as coisas que eu preciso fazer, eu e o Vinícius a gente consegue se organizar. Mas é isso. Fica aqui o meu recado para vocês. Agora, as mães que têm que trabalhar fora, realmente aí sim pensem, se planejem, porque não é fácil, né? Trabalhar fora tendo criança não é fácil. Aqui, se a criança estiver na escola, ainda você consegue ali trabalhar de meio período, né? Mas se você tiver criança muito pequena, as creches aqui são caríssimas, tá? Creche aqui é caríssimo, tá? Isso aqui é pra gente rica, não tô brincando com vocês. Até que tem umas que o governo ajuda aí, eu não sei como é que funciona direito, mas se eu não me engano é só 2 ou 3 vezes na semana, não sei como é que funciona direito, gente. Mas pra você deixar todos os dias é o olho da cara, entendeu? Segundo o que eu ouvi falar de uma holandesa que eu sigo, que morou no Brasil até 10 anos de idade, então ela sabe de tudo que funciona aqui. Ela disse que o governo faz isso, que é para incentivar as mães a ficarem em casa cuidando dos seus filhos. Vocês acreditam? Porque eles acham de extrema importância que a mãe cuide dos filhos até os 4 anos pelo menos, né? Que ela cuide deles assim em tempo integral até os 4 anos pelo menos. Então, por isso que eles dificultam bastante essa questão da creche aqui, né? Mas, e babá também. Se você for trabalhar para pagar babá também pode ser um pouco caro, dependendo do tanto que você vai ganhar, você e seu marido, né? Nada que te impeça, né, assim, de fazer isso. A minha cunhada, por exemplo, ela tem uma babá, ela trabalha fora, o meu cunhado também, e dá certo na dinâmica familiar deles. Então vai de cada um, mas saibam que se vocês não têm família, não têm amigos aqui que possam ajudar vocês em questão disso, você mãe tem que trabalhar fora, aí sim você já tem que se planejar, se organizar, porque realmente não é uma tarefa muito fácil, né? Encontrar-se uma babá de confiança, trabalhar para pagar babá praticamente, dependendo, igual eu já falei, né, do salário de cada um, mas no geral, assim, realmente vai trabalhar para pagar babá mesmo se a criança tiver menos de 4 anos, que é onde precisa, onde não tem escola, não estuda ainda, né? Mas então é isso, gente, esse foi um pouquinho, assim, da minha experiência. Falei um pouquinho, se eu falei assim um pouquinho atropelado, vocês me desculpem, porque eu não fiz nenhum roteiro para fazer esse vídeo, saiu tudo na minha cabeça, então pode ter saído tudo um pouco embolado. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês o que eu queria passar, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, não se esqueçam, gente, dê like, se inscreva no canal, comentem, tá bom? Que vai me ajudar muito. É isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!